para falar a respeito de um fantasma que assombra o pensamento econômico, o fetichismo das exportações. Esta é uma falácia herdada do pensamento neomercantilista com consequências gravíssimas em política comercial. Venha, 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 entra o sol e cai sereno, é no estouro da tropa que cê vê se o índio é bueno. Isso é Mano Lima, isso é música gaúcha raiz. Mas vamos lá, vamos falar do fetiche das exportações. Se você conversar com qualquer professorzinho mainstream ou com políticos, eles sempre vão querer subsidiar as exportações, desvalorizando o câmbio. Para eles a coisa mais importante que existe é o superávit da balança comercial. Isso é bullshit. Para entender por que isso é bullshit, vejamos o que aconteceria se o governo aplicasse essa política a um indivíduo chamado Zé, um indivíduo de humanas que exporta miçangas. Para esta unidade soberana individual, exportar significa vender alguma coisa para outra pessoa, importar significa comprar dela. As pessoas só trabalham, só vendem, só exportam para poder comprar, para poder importar. E elas só conseguem importar se elas exportam, isso é a lei de Jean-Baptiste Say. Muito bem, o Zé, para poder comer, ele precisa exportar miçangas. Agora, imagine o seguinte, o Zé é governado. Tem um bandido que aponta um fuzil na cara dele e o obriga a usar uma moeda, curso forçado, e fala, Zé, você vai usar a moeda que eu quiser porque eu sou o governo. O resto da sociedade usa a commodity que emerge naturalmente num livre mercado monetário que é o ouro, mas o Zé é obrigado a usar uma moeda altamente inflacionária, que nós vamos chamar de Ciro. O Ciro é uma moeda altamente inflacionária que o Zé é obrigado a usar para exportar suas miçangas. Suponha que ele exporte 500 ciros em miçanga. Ao mesmo tempo, ele consome 600 ciros de produtos de outras pessoas. Para isso, ele tem que adquirir o ouro primeiro. Você pode imaginar, então, que ele tem uma poupança acumulada e se ele está gastando mais do que ele ganha, ele provavelmente está investindo em alguma coisa para poder aumentar a sua arrecadação no futuro. Imaginando que o Zé seja uma pessoa normal. Então, chega o governo e fala, precisamos aumentar o superávit da balança comercial do Zé. Vamos desvalorizar o Ciro. Vamos reduzir o valor do Ciro em relação ao ouro pela metade. O que vai acontecer? A demanda por miçangas vai aumentar. As exportações nominais do Zé vão aumentar, isso eu concordo. Mas elas nunca vão aumentar na mesma proporção porque existe um limite físico para essa demanda. O quanto a demanda por miçangas, por quantidade física vai aumentar, depende daquilo que nós chamamos de elasticidade de preço da demanda. Mas ela nunca vai ser na mesma proporção que essa desvalorização cambial, por causa da utilidade marginal decrescente. As pessoas não vão gastar mais em ouro do que elas já gastavam antes. Elas só vão gastar mais em ciros porque o valor do ciro caiu. Então suponha que se ele exportava 500 ciros, ele passe a exportar agora 900 ciros, nunca vai ser 1000. Ok. Mas para manter o mesmo nível de consumo que antes, que era de 600 ciros, ele vai precisar gastar 1.200 ciros. Agora ele tem um déficit nominal de 300 ciros. Mesmo se nós convertermos isso em valores reais, ele ainda vai ter um déficit de 50 ciros, porque vai ser 150 contra 100. Façam as contas. Ele vai ter que restringir as suas importações. Para ele ter o mesmo déficit real que antes, ele vai ter que consumir só 1.100 ciros, não 1.200. Ele já caiu o padrão de vida. Mas o governo não vai se contentar com isso. Ele vai querer um superávit na balança comercial. Provavelmente ele vai colocar aquilo que sempre vem junto do Estado, que são restrições tarifárias à importação. No final das contas, o Zé vai simplesmente ficar menos rico, porque ele vai perder poder aquisitivo. É assim que se mede a riqueza do Zé, a sua capacidade de adquirir poder aquisitivo. Agora, que tipo de gastos o Zé vai cortar? Ele não vai deixar de comer, ele não vai deixar de ter a sua subsistência. Provavelmente ele vai cortar os investimentos. Ele estava planejando comprar uma máquina de produzir miçangas, ou contratar um empregado para ajudá-lo, ou fazer um curso de miçangas para fazer miçangas melhores. Ele vai ter que cortar exatamente isso. No final das contas, tudo que o governo fez com essa política é a capacidade industrial do Zé. Agora, num nível societal, acontece exatamente a mesma coisa. Toda vez que o governo resolve subsidiar as exportações, o que ele está fazendo é destruir a capacidade industrial dessa civilização. A intensividade do capital investido na indústria nessa civilização. Se ninguém mexer no câmbio, que moeda você use, o câmbio vai tender aos seus valores. E esses valores naturais, que é uma relação entre as duas moedas, vai depender simplesmente da relação entre as cestas de bens de dois países.
Então, tomemos como exemplo o Brasil e os Estados Unidos. O americano demanda uma certa cesta de produtos brasileiros, o brasileiro demanda uma certa cesta de produtos americanos, e é a relação entre os valores desses bens que vai determinar o valor de um câmbio livre. Mas nós não temos um câmbio livre. Então, o que vai acontecer? Vamos supor, então, que exista exportadores brasileiros exportando para os Estados Unidos e o governo resolve desvalorizar o câmbio. Nós vamos aumentar as nossas exportações nominalmente, mas perderemos valor real. Como eu disse, a sociedade só exporta para poder importar. Se esse exportador brasileiro está recebendo em reais, significa que algum estrangeiro comprou reais para poder importar de nós. Significa então que ele vendeu dólar para algum brasileiro que está querendo importar. Veja como funciona a economia. Só que agora esses dólares estão mais caros, o real tem menor poder aquisitivo. Se esse exportador quiser investir na sua própria indústria comprando capital estrangeiro, fica. Ao mesmo tempo, o poder de compra desse real que ele conseguiu exportando vai ser menor mesmo no mercado interno, porque essa intervenção cambial vai gerar uma pressão inflacionária no mercado interno, sim. Se você não pode mais importar na mesma quantidade que você importava antes, você vai procurar bens substitutos no mercado interno. Vai haver então uma pressão inflacionária pelo aumento da demanda interna. Porque o real pode ter sido desvalorizado, mas não houve nenhum aumento na capacidade industrial brasileira. Mas o consumo interno vai aumentar. Essa escassez de oferta vai ser refletida em forma de pressão inflacionária. Isso no curto prazo, no longo prazo vai ser até pior. Porque a inflação é um imposto. A desvalorização do câmbio, que gera inflação, conta como um imposto. E o imposto destrói a economia, destrói a capacidade industrial da civilização. Aquilo que eu falei, o roundaboutness, a produtividade marginal do capital, que é o que importa, é o que realmente faz com que uma nação seja rica. Nós vamos... Isso só vai gerar ainda mais escassez. Isso vai complicar a nossa relação cambial também. Ou seja, ninguém ficou mais rico com essa operação. Nós só ficamos mais pobres. Quando o governo subsidia as exportações desvalorizando o câmbio, ele está simplesmente colocando o país em liquidação. E o nosso capital acumulado, assim como a poupança do Zé, é depredado. É só isso que acontece. Mas se o governo então faz uma valorização artificial do câmbio, será que isso seria bom? Também não. O que o governo tem que fazer é desaparecer do mapa. Como é que o governo pode manter um câmbio artificialmente valorizado? Pode ser por uma canetada ou, como é mais comum, através da venda das suas reservas internacionais no mercado de divisas. Em outras palavras, inundar o mercado de dólares para forçar uma valorização cambial. Isso o governo gosta de fazer. Mas se o governo faz isso, ele simplesmente vai destruir as nossas. Ele vai subsidiar o consumo. Uma importação que vai ter um comportamento de consumo, não de importação de bens de capital. E ao mesmo tempo o exportador vai perder caixa imediatamente, que ele poderia reaplicar na sua indústria, lembrando que a depreciação continua comendo solta como sempre. Isso é parte do universo. Então não, o governo não tem que fazer nada. O governo tem que deixar o câmbio livre. A economia é uma só. O que é ruim para um é ruim para todos, o que é bom para um é bom para todos. Claro. Então, vamos supor que haja uma contração de crédito lá no Fed, que o Trump resolva estudar a escola austríaca. Isso seria ruim para o Brasil? A curto prazo seria ruim para quem quer viajar para Miami. Mas no longo prazo não. Primeiro porque esta valorização do dólar vai fazer com que aumente a demanda por outras moedas, o que vai acabar exercendo uma pressão na valorização do... Segundo que isso, reinvestido na capacidade industrial americana, vai fazer com que os bens americanos sejam mais baratos para nós. Então o problema não é exatamente esse. O problema é que toda a sociedade precisa de uma moeda forte, porque essa moeda forte é a sua reserva de valor. É isso que nós temos que ter em mente. Então imagine agora essa mesma sociedade, onde o governo não está mexendo com nada, aliás, melhor ainda se o governo não existir, e está havendo aquela deflação paulatina, fruto do desenvolvimento tecnológico e do aumento da capacidade industrial da civilização. Isso prejudicaria o exportador? De forma alguma. Isso aumentaria as nossas importações, o que seria muito bom, é assim que se mede a riqueza de uma sociedade, e o exportador simplesmente poderia diminuir o seu preço.
ele vai arrecadar menos nominalmente, mas ele está arrecadando em moeda forte. Então nós podemos dizer que, em valores reais, esse exportador está em melhor situação. É só isso que aconteceria, não tem nenhum segredo. Se vocês olharem do espaço, de uma estação orbital, para uma sociedade industrializando, que está passando por processo de revolução industrial, que está se desenvolvendo, vocês veriam um enorme fluxo de capital para dentro dessa sociedade. Vocês veriam máquinas, tratores, material de construção, cientistas e engenheiros entrando lá dentro. Então você pode dizer que a balança comercial dela está deficitária. Bom para ela. Estão investindo nela. Isso mostra toda a falácia, todo o sofisma dos mercantilistas. Mas por que os mercantilistas defendem isso? Existe um historiador econômico sueco, Eli Heckscher, da Escola Econômica de Estocolmo, que explicou muito bem a situação. Os mercantilistas defendem isso porque isso aumenta o poder do Estado. O mercantilismo sempre foi uma ferramenta de aumento brutal do poder do Estado, que historicamente veio junto com o advento do absolutismo. Do Estado moderno, em outras palavras. O governo interfere nas exportações, nas importações, sempre restringindo as exportações para acumular metal, para tirar a circulação de metal da mão do cidadão e deixar o governo ao cidadão. A democracia moderna é até pior. Franklin Roosevelt chega lá e proíbe o ouro. O Nixon chega lá em Bretton Woods, proíbe, acaba com o padrão ouro. Mas começa assim, começa com as monarquias absolutistas e o seu mercantilismo metalista. Acúmulo de bullions. É assim que funciona. A conclusão desse vídeo seria a seguinte: o que eu faria com a política comercial se eu fosse imperador, ditador, generalíssimo comandante do Brasil? A minha política repousaria em duas grandes colunas. A primeira coluna é moeda forte e a segunda coluna é câmbio livre. Essas colunas não se conseguem por decreto, elas repousam em alicerces reais. Como é que se consegue uma moeda forte? Com a desestatização da moeda, porque tudo que o Estado coloca a mão deteriora, inclusive a moeda. Abolir o Banco Central, não é Banco Central independente, não, viu, Partido Novo? É a abolição do Banco Central, a destruição física do Banco Central. Aliás, o Estado Islâmico chegou lá e explodiu o Banco Central, né? Aí o Ahmed chegou lá pro Muqtada al-Sadr e falou: chefe, explodiu o Banco Central do Brasil, coloquei a espada de Alá no coração dos infiéis tupiniquins. E o chefe do Estado Islâmico: charmuta, não era pra fazer isso, imbecil, era pra prejudicar o Brasil, não pra ajudá-los. Piadinha pra vocês. Mas teria que abolir o Banco Central, desestatizar a moeda e proibir a fraude da reserva fracionária. Viu, Fernando Ulrich? A segunda coluna, câmbio livre, ela depende também de três grandes alicerces. O primeiro, acabar com todas as taxas de importação, dos subsídios ao setor exportador. Caso contrário, teremos distorções no mercado. O segundo ponto, acabar com todas as formas de controle de preços de qualquer commodity e, mais importante ainda, com o preço do tempo, que são os juros. Acabar com o Copom, taxa Selic, deixa os juros flutuarem livremente no mercado, porque se o governo mexer nisso vai causar distorções enormes no mercado de derivativos, de opções. E os investidores e empresários que mexem com o comércio internacional dependem dessas ferramentas para diminuir as suas incertezas no tempo. E o terceiro alicerce de um câmbio livre seria a saída unilateral de todas essas falsas organizações de livre comércio. Sair do Mercosul, sair desse acordo da Basileia que distorce o mercado bancário. Esses seriam os pontos. Cogos, existe alguma situação em que você defende alguma restrição ao livre comércio? Sim, mas não por motivos econômicos, não tem justificativa. Eu defenderia uma restrição do livre comércio se houvesse, por exemplo, uma ameaça à segurança nacional. Então vamos supor que um certo país islâmico está exportando material contaminado para o Brasil para destruir os infiéis. Aí você restringe a importação de produtos desse país. Ou a importação de pílulas abortivas, aí por motivos de moralidade você proíbe também. Mas não por motivos econômicos, não tem justificativa. Mesmo quando se trata de defesa nacional. Porque sempre tem algum babaca, algum neocon, para falar: não, mas a indústria de defesa tem que ser protegida. Bullshit again.
Explico por quê. Realmente você não pode depender do estrangeiro para ter segurança. Nós nunca podemos terceirizar a segurança. Aliás, toda a falácia do Estado repousa nisso. Terceiriza a segurança para um grupo monopolista e ele vai expandir o seu poder cada vez mais. Então, realmente, nós temos que nos preocupar com a indústria de defesa e com o acesso a commodities estratégicas. Foi assim que o Hitler perdeu a guerra. Não conseguiu garantir o seu suprimento de petróleo. Agora, o livre mercado é extremamente importante para que nós tenhamos isso. Restringir o mercado é pior. Primeiro, porque no curto prazo, nós não podemos obrigar as nossas forças de defesa a consumir material de péssima qualidade a um alto custo, só porque nós queremos proteger a indústria de defesa nacional. Isso seria uma barbaridade. Segundo, os maiores interessados em manter uma independência logística no setor de defesa seriam as agências privadas de defesa e as seguradoras, principalmente. Elas pegariam os excedentes econômicos e investiriam em capital aplicado na indústria de defesa. Elas têm o maior interesse do mundo em fazer isso. Agora, uma guerra comercial só vai gerar inimizades internacionais que aumentam a probabilidade de ter uma guerra ou um boicote ou algo assim. Logo, o livre comércio é a melhor forma de garantir que as nossas forças de defesa estejam bem supridas de tecnologia bélica e de material bélico. E para que nós tenhamos um excedente econômico para reinvestir na nossa própria indústria de defesa. Então, as falácias mercantilistas também são refutadas nesse setor. Para terminar o vídeo, eu quero mudar totalmente de assunto e quero falar da LibertyCon, um evento onde tem um monte de coisa que eu discordo e onde eu até fui roubado na edição passada do evento. Mas eles me chamaram para ir lá e debater contra o Fábio Osterman, mais uma vez o debate brutalismo representado por mim contra gradualismo representado pelo Fábio Osterman. Eu falei que eu não iria porque eu fui roubado da primeira vez. Eles me ressarciram. Nós vamos te devolver tudo que você perdeu ali no furto e te convidamos, então eu vou participar. E eu quero convidar também quem for participar para usar o cupom de desconto do meu amigo Rony, que é todas as letras maiúsculas, tiozão do Caps Lock ativado ali, Rony Libcon, RONYLIBCON. Esse é o cupom de desconto dele. E para terminar, aquela excelente frase de Bastiat: onde quer que os produtos, mercadorias, serviços sejam impedidos de circular, circularão as botas da infantaria e as patas da cavalaria. Livre comércio gera paz. É isso, um abraço. Como é que termina isso?